Nossa, choveu na hora do almoço, né? Tchau, não tô espanando, tá chovendo demais. Não, a gente, tava sem chover. A gente vai vamos almoçar? Eu quero ver aumentar... vamos aumentar a conta de luz porque não tem água. Eu não sei, né? Acho que tá chovendo no lugar errado, só pode ser, gente, porque tá chovendo. Bom, quarta-feira é dia de papo cabeça, hora da gente ficar juntinho de você, hora da gente refletir. Presta atenção no seguinte, a vida tá cheia de pessoas com um sorriso nos lábios, mas um veneno e tanto no coração. Mas se preocupa não, porque Deus dá os sinais e com o tempo Ele arranca essas máscaras. Esse é o nosso toque de hoje. Zé Verde, o que tem no programa? Só, Correios vão fechar 41 agências em 15 estados e estudantes reclamam do horário de verão antes da prova do Enem. Fique à vontade para fazer sua pergunta durante o programa ao vivo e concorra a prêmios também. Claro que nas redes sociais você então faz sua pergunta, tem prêmios pra você, uma cesta da Polipet com vários produtos pro seu bicho de estimação, tá no Face, viu? Curtiu, compartilhou, você concorre, tá bom? Já no Instagram, @Falando Nisso Band, tem um kit Ortovip pra você cuidar muito bem da saúde da sua boca. E quem participar ao vivo hoje, atenção, viu? Quem participar ao vivo hoje tem 2 prêmios pra você, viu? Fazendo pergunta, um par de convites para assistir Felipe Araújo, esse grande show aí para quem gosta de sertanejo. Você pode então participar também. E tem esse gel de limpeza da Tracta, deixa eu ver se dá foco para vocês, que não tá dando, acho que tem que afastar um pouquinho, Fernando. Não deu, né? Esse gel de limpeza da Tracta é incrível, ele realmente é excelente para você que tem a pele um pouco oleosa, ele ajuda bastante, viu? Eu uso esse todo dia, depois que eu tiro a maquiagem, me ajuda muito. Então quem participar ao vivo tem esse produto e esse par de convites para você. Bora aprender bastante, conversar muito, dia de papo cabeça. Aí você tem aquele sonho e quer tornar esse sonho realidade, virar papai ou virar mamãe, mas nem sempre o casal consegue engravidar, Luquinha. E aí o tempo, Sol, tá passando. Aí você fala assim, nossa, mas eu tô ficando um pouquinho mais velho, um pouquinho mais velha. Será que isso prejudica a realizar esse sonho? Eu comentei com você hoje, né? Uma senhora perguntou para mim, Sol, vocês vão falar sobre o assunto, mas qual que é a diferença entre inseminação e fertilização in vitro? Posso escolher o sexo do meu bebê? O que atrapalha? Por exemplo, a gente está no Outubro Rosa e ontem ele falou sobre isso. Quem faz tratamento para o câncer, a mulher que faz o tratamento para o câncer, ou mesmo o homem, eles podem gerar filhos? Fazer a reprodução humana, ele entende tudo, é especialista em reprodução humana, Dr. Fernando Macedo, da doutor. Clínica Reprofet. Vamos lá, doutor. Ele tem tudo de fazer filho. Vamos lá, deixar todo mundo barriguda, a mulherada barriguda, né, doutor? Fica à vontade. Aliás, é muito comum, né? O doutor Fernando está sempre aqui com a gente nos orientando. Se por acaso você já passou pelas mãos do Dr. Fernando, né? Seja na reprodução humana, pode mandar uma fotinho aqui dos filhos, né, Luquinha, que a gente tem tanto carinho, isso, né? É muito carinho. Doutor, muito obrigada por estar aqui. Eu vou pegar o gancho do Outubro Rosa e de um tema que o senhor abordou muito bem ontem no quadro Fala Doutor. A mulher que está fazendo um tratamento para o câncer, ou mesmo o homem, isso atrapalha de alguma forma a reprodução humana? O que nós orientamos, né, é que se a paciente ela tem um diagnóstico do câncer, ela pode, antes de sofrer a quimioterapia, a radioterapia, ela pode preservar a sua fertilidade, tanto o homem como a mulher. Lógico, né, dependendo do tipo de câncer que a pessoa tenha, ou de tipo do tratamento que ela venha a sofrer, ela pode voltar à sua fertilidade até de forma natural, sem ter que usar esses gametas, ou espermatozoide ou óvulo, criopreservados. Mas é melhor a gente tê-los e não precisar usá-los, do que a gente precisar e não tê-los mais. Então a orientação em todas as clínicas de reprodução humana, acho que no mundo todo, é sempre preservar a fertilidade, independente do tratamento que a pessoa vai sofrer. Se ela tem um diagnóstico de câncer, seria melhor guardá-los. Ok, então está aqui resposta para muita gente que ontem não conseguiu acompanhar o Fala Doutor, Luquinha. E chegou uma perguntinha também via WhatsApp de Pindamonhangaba, do Laudelino. Vamos lá. Boa tarde, doutor. Eu sou o Laudelino aqui de Pindamonhangaba. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o doutor. Eu fiz vasectomia há 8 anos atrás. E eu gostaria de saber se tem um tempo determinado para a gente estar fazendo a reversão, se é possível, e quanto tempo eu teria. Porque, segundo eu fiquei sabendo, que a gente teria um tempo, né, para poder fazer a reversão.
Eu gostaria de esclarecer essa dúvida aí. Tá ok, doutor? Muito obrigado aí, uma boa tarde. Muito obrigada, Laudelino. Doutor. Oi, Laudelino. A sua dúvida é muito comum em todos os consultórios da parte de reprodução. É o seguinte, a literatura fala que um homem vasectomizado, ele tem um espaço de tempo até 9 anos da sua vasectomia para poder reverter voltar a poder reverter esse canalzinho que foi operado, então essa vasectomia, e voltar a conseguir conceber de forma natural na cama. Lógico que antes de você fazer uma reversão, deve-se estudar a sua parceira, tá? Ver se está tudo bem com ela, porque às vezes o homem faz a reversão e a gente vai se deparar com o problema do fator feminino. Então, antes dele fazer a reversão, ele deve checar a parte da parte feminina, ver se está tudo ok, para depois voltar a fazer a reversão e voltar à sua fertilidade de forma natural. Mas a literatura fala até 9 anos de vasectomia, pode-se fazer a reversão. Ok, então. Então, muito obrigada, viu, Laudelino? Aliás, a participação masculina em peso, né, Luquinha? Que bom, isso é muito bom, né? Aliás, acho que é o Luiz que está com a gente conversando. Alô, boa tarde. Boa tarde. Ô, meu amigo, obrigado pela participação aqui. Muito legal ter a sua pergunta. Fique à vontade para falar com o doutor. Então, é o seguinte, a pergunta que eu gostaria de fazer é qual que é o tamanho, até o tamanho máximo da próstata e o menor. Prótese masculina, você está falando? Próstata. Ah, próstata, desculpa. A próstata, existe um tamanho determinado, Existe doutor? o tamanho, né? Assim, existe a proliferação, né? Uma hiperplasia prostática que já começa a ter a retenção urinária. E existe, assim, né, quando tem uma obstrução, daí existe a infiltração da próstata para dentro dela, daí dificultando o homem urinar. Existe um volume, que eu não tenho isso aqui agora, e que ele deveria conversar com o urologista dele e verificar se o tamanho da próstata dele está dentro do volume normal, mas às vezes o homem tem um volume de próstata aumentado e não tem repercussão clínica nenhuma, ele não vai ter problema, não é câncer, não é nada disso. Mas às vezes ele tem um volume, pode estar interferindo com alguma doença que às vezes precisa de uma cirurgia, essas coisas todas. Então, a orientação, viu, meu querido, é sempre buscar um exame médico, buscar o médico, né, Lucas? Com certeza, Sol, muito carinho aqui, obrigado pela participação de vocês. A gente só para um pouco o assunto para ficar bem informado com as notícias da redação. E a Polícia Federal indiciou o presidente Michel Temer, a filha dele e mais 9 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nós vamos saber os detalhes direto da redação do Falando Nisso com a nossa repórter Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Olha só, a Polícia Federal também pediu o bloqueio dos bens de Michel Temer e a prisão do Coronel Lima e mais 3 pessoas ligadas ao amigo e ex-assessor do presidente. O relatório do chamado Inquérito dos Portos foi entregue ao Supremo. A gente agora acompanha na reportagem de Alex Guzmão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, já encaminhou o relatório da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República. Caberá ao Ministério Público, num prazo de até 15 dias, decidir se oferece ou não denúncia contra o presidente Michel Temer e outras 10 pessoas, incluindo a filha dele, Maristela de Toledo Temer. Também estão entre os indiciados o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, que já apareceu em um vídeo gravado pela Polícia Federal com uma mala de dinheiro, e João Batista Lima Filho e a esposa. Amigo de Temer há mais de 30 anos, o Coronel Lima é sócio de uma empresa de engenharia, suspeita de ter lavado a propina que, segundo a Polícia Federal, foi recebida de empresas portuárias. Lima, a esposa, o sócio e o contador da empresa tiveram prisão preventiva pedida ao Supremo pela Polícia Federal. O Inquérito dos Portos investigou-se um decreto presidencial editado por Temer em maio do ano passado, beneficiou concessionárias do Porto de Santos em troca de propinas. No relatório final, a Polícia Federal afirma que as provas coletadas confirmam as suspeitas. O caso envolve os crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O decreto dos portos aumentou os prazos de concessão de 20
25 para 30 anos, podendo os contratos serem renovados por até 70 anos. A denúncia de propina partiu de executivos do Grupo JIF em delação premiada. O relatório também pede o sequestro e o bloqueio de bens dos indiciados, incluindo Temer. O presidente nega que o decreto tenha sido editado para favorecer concessionárias. Os outros indiciados também negam que tenham praticado os crimes apontados pela Polícia Federal. Pois é, a Polícia Federal, viu, Luquinha, que acredita que Temer esteja ou tenha participado desse esquema do Porto de Santos desde a década de 90. Estão investigando tudo isso. Dani, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Criminal do Rio de Janeiro, condenou o ex-secretário municipal de Obras do Rio a 23 anos, 5 meses, 10 dias de prisão. Atualiza pra gente essa situação, Dani, por favor. Claro, Sol. Olha, a condenação de Alexandre Pinto, ex-secretário de Eduardo Paes, faz parte da Operação Mãos à Obra, que é um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Pinto também terá de devolver o valor de quase R$800 mil obtidos de vantagens indevidas, pedida a representantes de empreiteiras cariocas. A gente acompanha a reportagem. O ex-secretário de Obras do Rio foi condenado a 23 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Alexandre Pinto foi punido após investigação da Operação Mãos à Obra, desdobramento da Lava Jato, que desvendou um esquema de corrupção em obras do Executivo Municipal Carioca. Na sentença, o juiz Marcelo Bretas também fixou uma multa de mais de R$800 mil para ressarcir os cofres públicos. A decisão cabe recurso. O ex-secretário vai cumprir a pena em regime fechado. Alexandre Pinto já havia admitido na fase de interrogatórios ter recebido 3% de propina em diversos contratos da Prefeitura e que os pagamentos indevidos incluíam fiscais do Tribunal de Contas do município, além de políticos e empresários. A gente está numa situação mais ou menos assim. O último que sair apaga a luz e fecha a porta, Luquinha. Nem fala, né? Só é difícil, né? A gente realmente fica perdido. A gente não pode perder a esperança, não. Né? Uma hora de conversar com a Dani sobre as estradas. Dani, algum ponto de lentidão? Olha, Lucas, tem pontos de lentidão sim na rodovia Presidente Dutra, vou começar hoje aqui pela Dutra, no trecho de Queluz, na pista sentido Rio de Janeiro, no quilômetro 5 até o quilômetro 6, por ali tem uma passagem de um veículo de carga especial, aqueles de grandes dimensões, então por isso o tráfego está lento por conta desse caminhão de grandes dimensões levando uma carga especial, trecho de Queluz, atenção. Nas outras cidades cortadas pela rodovia Presidente Dutra, nenhum problema aqui na região não, viu, Lucas? Agora, na rodovia dos Tamoios, problema como sempre, o tempo está fechado e tem pontos isolados de neblina e de garoa, além de Operação Parecida e as obras, tanto no trecho de Serra quanto no trecho de Planalto, a partir do quilômetro 64. Lucas. Obrigado, Dani. Uma boa tarde para você. Tem imagens aqui da balsa também em São Sebastião. Apesar do movimento maior, apenas 30 minutos de espera para o motorista. 90 minutos de espera, viu? E 30 minutos para quem está em Ilhabela. Quarta-feira nublada, chuvosa em toda a região, tempo instável, mas a temperatura vai subir mais um pouco, viu? Hoje em Campos do Jordão, máxima de 29 graus. Monteiro Lobato, já uma tarde quente, máxima de 29, Campos 22. Em Jacareí, máxima de 29, o mesmo em Arapeí. E Cruzeiro, máxima de 30, o mesmo em Taubaté, com previsão de chuva à tarde. Também no litoral, máxima de 32 em Ubatuba e 28 em São Sebastião. Aqui em São José, máxima de 29. Volto a destacar a mudança de tempo de sexta para sábado, máxima de 25, sábado a máxima de 21 graus, com tempo fechado e chuva. Só olha isso, estudantes com razão estão reclamando do horário de verão antes da prova do Enem. A gente já comenta com você, é bem rápido, a gente já volta, não sai daí. Chega como quem não quer nada, ela bate na palma da mão.